Encontro 75, 31 de março de 2019. Nós vamos continuar falando sobre o livro Futuro Espiritual da Terra. Aula 2, O Homem do Futuro. Eu falei semana passada que fazia uma parte de uma trilogia, mas não dei mais detalhes. Então, vamos dar os detalhes. Chama Trilogia Regeneração. O nome da trilogia que pertence a esse livro. O Futuro Espiritual da Terra é o primeiro livro. O segundo livro chama-se Checkmate nas Sombras. A Vitória da Luz. E o terceiro livro chama-se A Decisão. Espera só um pouquinho. Né? Qual é o segundo? Checkmate nas Sombras. E o terceiro? O terceiro chama A Decisão. O terceiro eu não li ainda, o segundo... É interessante que ele muda a característica do livro. Ele é um livro de estudos, mas ele é um livro de estudos que se parece mais com... digamos, com os missionários da luz, os mensageiros, e tem mais essa característica. São mais cases, digamos assim, mais história. O segundo. Bom livro. Mas ele é menos denso e menos impactante que esse livro. O Futuro Espiritual da Terra é definitivamente muito mais impactante. Na semana passada eu descrevi como seria o planeta do futuro, a Terra, que nesse mundo de regeneração vai ser uma Terra muito mais agradável de se viver pela descrição, né? Um mundo muito mais harmônico, um mundo onde a própria organização da vida passa por muitas mudanças e vai favorecer a evolução do homem. Com um mundo onde não terá ganância, um mundo onde não terá doenças, um mundo onde não haverá pobreza, e tudo isso ajudando o homem no seu processo de espiritualização e desenvolvimento. E hoje eu vou falar de algumas características do homem do futuro, que será este ser, principalmente a partir do século 22, né, já que a transição é de 2000 a 2100, o homem do século 22 com certeza deve apresentar essas características. E esperamos estar aqui para termos essas... Esperamos voltar. Na outra encarnação? Para outra encarnação. Não, nessa não. 22, né? Nossa geração não está nessa fase de viver 100 e tantos anos. O Miguel, né? que vai chegar lá um pouquinho, quase perto. Acho que provavelmente vai ser a próxima encarnação de todas essas gerações, inclusive das crianças. Mas a primeira característica, como eu já mencionei de passagem, é que o homem vai passar por uma sutilização. Ou seja, nós, quando encarnados, seremos menos densos do que somos hoje. E aí eu até já mencionei uma dúvida que eu tinha. Não sei se esse ser menos denso, você chega até eliminar um corpo astral mais digamos, mais material que temos mais hoje. Etéreo. Não sei se chegar a esse nível a sutilização ou se todos os corpos vão passar por uma sutilização, inclusive o sétimo corpo. Mas isso realmente só o futuro vai dar essa resposta. Desse corpo, não do perispírito. Não, sétimo corpo. Sétimo corpo, matéria. Então, essa matéria vai comer, beber e dormir. Que esse tem necessidade. Tá. Então, seremos o encarnado, o mais material, vai ser mais sutil, vai ser menos denso do que o atual. E para chegar lá, algumas alterações serão feitas a nível de perispírito. Inclusive, o livro descreve que
essas alterações são feitas por cirurgias no plano espiritual. Quanto você tiver no plano espiritual, para você desenvolver essa característica, o seu perispírito lá, enquanto estiver nessa fase de erraticidade, né, como é o termo até que o André Luiz usava bastante. Quando estiver na fase de erraticidade, você passará por cirurgias no seu perispírito para comportar as mutações que serão apresentadas quando encarnado. Ele vai mais além. Ele não descreve em detalhes, inclusive porque são alterações que a ciência desenvolvida até hoje na Terra não compreenderia. Não está no nível de compreender as alterações biológicas que o corpo humano passará. Inclusive, vai ter o desaparecimento de alguns órgãos e o surgimento de outros órgãos no corpo humano. O corpo humano do próximo, desse futuro, né? O corpo do futuro, o homem do futuro será um homem que alguns órgãos não vai ter e outros órgãos que não apareceram ainda vão surgir, e que hoje a ciência não entenderia. Inclusive, o livro descreve que algumas crianças já estão nascendo com algumas mutações e que a ciência não diagnostica com mutação. Ela nasceu diferente. Pode ser psíquico. Ele não descreve exatamente qual, mas ele fala, olha, algumas crianças inclusive já estão nascendo desse jeito, e a ciência olha para isso e fala, é uma mutação não explicada, não sei, mas nasceu diferente por uma mutação. Mas que vai ser cada vez mais comum, porque com as mutações no perispírito, com a transformação da Terra, vai chegar um momento que todos vão nascer com essas mutações e mais algumas. O que o homem do futuro terá, com certeza? O homem do futuro terá a mediunidade desenvolvida. Falar que vai ser uma característica natural das pessoas que estão aqui. Então, todo mundo vai ter o dom de se comunicar entre planos, de se comunicar com planos mais sutis, com planos que não estão encarnados. E por isso, a comunicação entre planos vai ser fácil e fluida. Já que todo mundo tem o dom, todo mundo vai poder se comunicar com espíritos que não estão encarnados. E esse ser humano do futuro, ele será um ser mais espiritualizado, naturalmente, até porque é uma consequência lógica do que a gente estava tratando semana passada. Se a Terra vai ser essa Terra mais espiritualizada, o homem também, como a parte do homem, o homem também vai ser espiritualizado. E como vai ser essa espiritualização? O homem vai experimentar uma sublimação da razão. Ele vai ser mais sentimento. E essa sublimação da razão, ela vai ser baseada numa justiça coletiva, uma justiça sentida na direção do próximo. Ele vai ter um senso, não só uma sensibilização maior, mas vai ter um senso coletivo maior. A organização da vida vai ser com base no senso coletivo. E ele vai experimentar de uma forma plena sentimentos que são mais suaves e elevados. Por exemplo, a compaixão, a piedade, falamos hoje, a misericórdia, a abnegação, o amor.
Vai ter isso mais presente. Vai ter isso mais presente, vai vivenciar isso de uma forma plena e de uma forma mais frequente. Compaixão, piedade, amor. Misericórdia, abnegação. Pode dizer que é um ser mais amoroso, e isso se mais reflete virtuoso, em todos. Mais né? virtuoso, sim, sem dúvida. Mas a partir do amor, os outros sentimentos também se aproximam. Quer dizer, vai ser menos razão e mais sentimento e acompanhada, quer dizer, mais virtude acompanhada do sentimento. Mais virtude acompanhada do sentimento, mais Porque sentimento. Se vai ter uma sublimação da razão, né, alguma coisa vai passar por cima dela. Sim. Vai melhorar. O sentimento. Ela vai melhorar. Sim, mas E esse sentimento vai ser. Vai haver uma melhora da razão. Eu estou entendendo que o homem vai ser menos racional. Sim. Sim, vai ser outro tipo de racionalização. Menos racional. E não esqueça o que eu falei na semana passada, que a comunicação vai ser baseada em sentimentos. Sim. Então a própria comunicação a forma de se comunicar vai auxiliar, pelo que eu estou entendendo, esse caminho de vivenciar mais os sentimentos, de sublimar a razão e vivenciar os sentimentos. Tá. E eu falei dessa forma de comunicar já na semana passada e volto a falar que o próprio corpo vai desenvolver uma nova forma de se comunicar. E como que isso vai ser desenvolvido? Vai ser desenvolvido a partir do corpo espiritual. Dentro dessas intervenções cirúrgicas no perispírito, os seres humanos sofrerão uma intervenção na estrutura mental dos corpos espirituais para desenvolver essa forma de se comunicar, essa telepatia, digamos assim. Ele não fala, em nenhum momento ele usa a palavra telepatia, mas o jeito que ele descreve, eu entendo que é uma forma de telepatia, uma forma. Deve ser. Não sei se a gente vai chegar que nem os livros do mundo espiritual, que todo mundo lê o pensamento de todo mundo, se vai ser nesse jeito, assim. Mas ler pensamento é uma coisa diferente de telepatia. Sim. Telepatia você se comunica. Agora, ler pensamento é alguma coisa mais do que telepatia. Sim. Eu acho que isso não vai ser permitido. Não sei. Não tenho ideia. Porque é um problema esse negócio de você ler o pensamento das pessoas. Eu já ouvi alguma coisa em algum lugar que isso aí não sei. Pode ser uma clarividência também. A clarividência, de certa forma, vai ter, porque a mediunidade, mediunidade vai ter. Todos serão médios tipo e... médium, né? Todos são... Inclusive o clarividente. Sim. Todos serão médios atuantes, médios desenvolvidos. Todo mundo vai ter o dom de se comunicar com os planos. Agora, como vai ser entre os encarnados... Assim, digamos, como o livro inovador de contar essa novidade, ele não conta a novidade em detalhes, mesmo porque provavelmente a gente não ia entender. Então ele não desce no detalhe. Provavelmente outras obras que vão trazer isso. Mais adiante. Primeiro conta a novidade em linhas gerais, depois vai descendo no... Vai especificando, vai entendendo, era isso que estava falando. E nós teremos grandes alterações na organização da vida, né? Então, e na organização prática, na organização física. Então, bens de consumo, fontes de energia, formas de deslocamento. Ele fala que até as leis da física de hoje vão passar por alguma transformação para comportar essas mudanças, digamos, os desenvolvimentos que acontecerão em todos esses campos, eles serão grandes no sentido... Fala de novo, você falou bens de consumo... Fontes de energia, formas de deslocamento,
e as leis da física. Tá. Tudo vai passar por transformações profundas nesse caminho do planeta. E tudo, de certa forma, vai ser organizado no sentido de facilitar a tarefa do homem se desenvolver. Então vai ser não vai ser um planeta hostil. Não tem a impressão, passa a impressão que viver na Terra não vai ser a impressão de que você está sempre uma luta constante contra tudo, que as coisas parecem que jogam contra. Que o mundo vai facilitar o seu processo de desenvolvimento, facilitar a sua espiritualização, facilitar o seu autoconhecimento, facilitar a sua caminhada. Espiritualidade vai ter trabalho, hein? Acho que já está tendo. Se você... Então. Já está tendo, porque isso já está acontecendo. Se você não tem o 7º corpo, então você não precisa da gravidade. Tá? A gravidade, em tese, não tem mais por que existir. Porque a gravidade é que mantém você aqui. Se você é etéreo, é sutil, a gravidade não tem porquê. Então, eu acho que é uma das mudanças mais drásticas, eu acho que vai ser isso. Sem a gravidade, para o corpo ficar etéreo, para poder ir para lá e para cá. Porque a gravidade é que prende, né? E vou mais longe, quando ele fala em formas de deslocamento. É isso, é por isso que eu estou pensando. Uma coisa que ele fala, o homem do futuro, ele vai ter a capacidade de se deslocar sem depender de veículos. Não, é isso que eu estou falando. Então não pode ter a gravidade. Foi isso que eu pensei. Se eu falei, se tiver a gravidade, prende. Sem a gravidade. Mas você vai ter que perder 2 corpos. O 6º também tem que perder, mas... Você vê que coisa nebulosa é essa? Aí eu pego a mão da Miriam, né? Falo assim, vamos para a Europa. E vamos embora. Você não precisa comer, não tem problema muito maior de alimentação. Quanto tempo, dinheiro, quanto tempo você precisar para cruzar o mar, você cruza. Sei lá se velocidade será alta ou baixa, mas que você vai conseguir se deslocar para qualquer lugar. Só de não ficar na fila dos aeroportos, eu já baixo um bom negócio. Despachar a mala, pega a mala, põe mala. Infelizmente, eu acho que não vai precisar ir para a Europa. É só você se ligar com o pessoal da Europa, que você vai ver museu, você vai ver tudo sem se deslocar para lá. Não quero. Eu quero ir. Botar o pé, né? Quero botar o pé. Assim não quero. Não, mas eu tô só mirando. Não. Fazendo um esforço aqui para entender. E é um esforço porque realmente não tem muita coisa que fala, nossa, como será isso? A gente não sabe. A gente não sabe, Não, são coisas assim. A gente está divagando aqui, né? Só isso. Então tem coisas assim que, assim, o nosso plano ainda vão ser inventadas. São coisas que não foram inventadas, não foram descobertas, não foram elaboradas. Se você for pensar, se você não come, não bebe, você tem órgãos aqui que não tem mais função. Isso que ele está falando, vai ter coisa que vai sumir e vai aparecer outra. Entendeu? O que você comer e beber vai ser uma coisa que não precise desses órgãos, ou precise de outros, talvez. É muito louco. Provavelmente não. Mas isso faz com que a gente chegue lá, talvez não com tanto impacto. A intenção. Se a gente chegar... Não, chegar eu não sei, porque... Já ouvi isso antes, né? Já vi isso mesmo. Essa história é meio estranha. Isso está acontecendo meio estranho. Eu não sei. Conheço, não sei de onde. Acho que é bem isso. É curioso. Bom, depois eu falo um comentário sobre. Ele fala como que as pessoas vão encarnar? Eu vou falar um pouco disso, tá não vou falar detalhes, talvez. Não sei se o detalhe que você quer saber... Não. Eu vou falar, mas eu vou falar algumas coisas. Queria saber como nasce e como morre. Vou falar alguma coisa. Encarna e como desencarna. Falarei alguma coisa, sim. Porque essa palavra já não vai ter. Encarnar não será mais, porque nós não vamos ter mais a carne. Então, como é isso que eu queria saber.
Falarei algumas coisas disso, sim. Entendeu? Não é específico, mas como vem e como vai. Outra coisa, esse pessoal que não evolui desse planeta vai para onde? Semana que vem eu conto. Tá bom. Não, então é a transição. É a pergunta que não é tão ruim assim. É a terceira. Falarei isso. Uma coisa eu vou falar daqui a poucos minutos, a outra eu vou falar semana que vem. Então vamos lá. Chegando um pouco perto, eu ia falar de questões de gênero, que hoje é uma... Isso é importante. Gênero e sexualidade. Ele fala que no momento de hoje, você tem essas questões de gênero e sexualidade, mas como uma forma educativa para o conjunto da humanidade. Educativa em que sentido? No sentido que te leva ao exercício de aceitação, de respeito aos diferentes. Mas ele coloca que essas questões de gênero e sexualidade são umas questões do momento, da transição, pelo caminho que a humanidade tomou, que é uma necessidade da humanidade atual, da humanidade dessa fase de desenvolvimento e transição. Mas que no futuro não é algo que deva continuar acontecendo, continuar se repetindo. O que é isso aqui? Ele fala que mais diferente. No futuro, o corpo encarnado ele deve ter as mesmas características da natureza íntima do espírito. Então, nesse sentido, não deve ter as diferenças entre a natureza íntima e o corpo, que seria o caso de uma pessoa transgênero, que não se identifica com o gênero em que nasce, né, com o gênero biológico. Então, ele fala que no futuro isso não deve acontecer porque o corpo deve espelhar a natureza íntima e que essas diferenças são mais uma situação da nossa transição com fins educativos. Então, em princípio, não existiriam os transgêneros? No futuro, não. No futuro porque ele já vai nascer com aquilo que é dele. Da identidade dele. Que é inato dele. Sim. Entendi. Então, de certa forma, digamos que no futuro, os homens que nascerem já eles se identificarão na intimidade como homens, e as mulheres também. Não vai ter essa dificuldade de se identificar. Homem. É isso? No futuro, sim. No futuro ele coloca dessa forma. Mas lembrando que nesse futuro você já caminhou no sentido de reconhecer e aceitar as diferenças. Que as pessoas não são você não tem essa dificuldade em olhar o diferente e se relacionar com o diferente. Então, seria alguma coisa assim, no futuro os corpos estarão identificados com a sua natureza íntima. Isso. Então não vai... Tá, acho que entendi. Você pode encarnar uma vez como homem, na outra como mulher? Ele não entra nisso, mas eu acho que não haveria problema, mas nesse sentido eu tenho a impressão que não haveria o conflito interno. Não que a pessoa não possa reencarnar em gêneros diferentes. Tá. Mas acho que quando ele reencarnar num gênero diferente da vida anterior, ele não teria o conflito de não se identificar. Eu acho que teria um processo mais... Um processo interno mais adulto. A coisa eu sou homem, sou mulher, mas sou homem, quero ser mulher, me sinto assim, né? Esse conflito eu acho que não existiria. Eu tenho a impressão que o conflito deixa de existir. Até dentro, lembra-se que o mundo do futuro é um mundo com muito menos sofrimentos, né? Então tem é nesse contexto que a gente está falando, tá trabalhando. A gente está trabalhando num mundo que não é o mundo atual.
E aí eu vou começar a falar de reencarnação, exatamente a sua pergunta. Cheguei no ponto da sua pergunta. O que ele fala? Que teremos mudanças nos processos reencarnatórios, sim, naturalmente. E uma mudança interessante é que a própria reencarnação do espírito, ela não vai depender necessariamente de outros espíritos. Em certa medida, o próprio ser que vai reencarnar, ele vai ter a capacidade de se ligar ao corpo que está sendo formado, assim, sem a participação de outros espíritos, como é hoje. Hoje outros espíritos fazem a ligação do... Tem um preparo, né? Tem um preparo e tem uma redução daquele corpo espiritual para o corpo. Ele fala que no futuro... Isso vai ser do próprio ser. O próprio ser vai ter a capacidade de fazer essa ligação. Então ele vai ser um processo ativo na sua própria reencarnação. Então, quanto a nascer, a formar um corpo, ainda forma um corpo. Só que o processo de formar um corpo vai ser diferente. E o processo de ligação desse corpo, desse novo corpo no espírito, vai ser diferente. E vai ser mais simples. Tá certo, eu achei que eu tinha pulado alguma coisa, não pulei, tá mais pra frente. O próprio corpo, ele vai ter características que são mais próximas do espírito. Não vai ser tão diferente o estar encarnado com o estar desencarnado, em termos de capacidades e faculdades. Essa distância tão grande não vai ter. Características, mas não total, né? Não total, mas tem coisas muito profundas nessas características mais próximas. Mais próximas do espírito. Mais próximas do espírito. Então, de certa forma, algumas coisas que hoje são reconhecidas como faculdades extrafísicas, que só são possíveis para os espíritos, para os desencarnados, vão ser possíveis para quem está encarnado, quem está na matéria, que já é uma matéria sutil. E o que essa transição significa, no fundo, é que a evolução do corpo humano daqui para frente, nesses 100 anos, ela vai ser muito mais rápida do que ela foi do corpo humano desde a formação do homem até aqui. Vai dar um salto. Milhões de anos para... Milhares de anos em 100. Em um século. Em um século. Em um século vai acontecer um salto evolutivo do corpo humano que não foi dado em milhares de anos. Tanto que ele usa até uma frase do livro que diz assim, olha, amanhã será comum o que hoje é impossível. Para dar o tamanho desse salto. Como é que é amanhã? Amanhã será comum o que hoje é impossível. Ah, tá. Interessante. E como isso vai acontecer? Vai acontecer à medida que o homem se autoconhecer. Ou seja, quanto mais o homem se autoconhecer e se desenvolver, mais habilidades ele vai conseguir desenvolver também. Ele vai adquirir. Quanto mais ele mergulhar em si e crescer nesse mergulho, mais ele vai poder fazer coisas, vai se aproximar dessas características que hoje são apenas espirituais. Mais ele vai ter habilidades. É que eu acho que 2100 está tão perto. Que é o salto, né? Por isso que é um salto. Hoje do que a gente não consegue fazer nada. Mas fala, daqui a pouco você vai conseguir. Tipo assim, vai saltar. Amanhã, entendeu? Considerando que em 50 anos, ou 60, que foi da Segunda Guerra Mundial para cá, a evolução que nós tivemos em 50 anos, em 100 anos pode ser que ocorra tudo isso.
E se você pensar de 2000 para cá, em 20 anos, Pior você ainda. também é um salto muito grande. enorme. Muita coisa aconteceu nesses 20 anos. Por isso, quando eu leio esse livro, faz sentido isso. Isso aqui faz sentido. E uma das mudanças do próprio processo reencarnatório, ele diz que as gestações serão mais curtas. Não fala quanto tempo, mas fala a gestação do ser humano será mais curta do que é hoje. Se é mais fluido, não precisa de tanta carne, de tanta matéria, tem que ser mais rápido mesmo. Né? E ele fala que o próprio ciclo da vida vai ter alterações. Como assim? Ele diz que no ser humano do futuro, a infância e a velhice vão ser mais curtas, a juventude e a maturidade vão ser mais longas. Deixa eu marcar. A infância... Infância e velhice mais curtos, aquele comecinho e o finalzinho vão ser mais curtos. Vamos pro INPS, hein? Esse negócio de aposentadoria não vai existir mais. Vão ser mais curtos e A juventude e a maturidade vão ser mais longas. Porque é onde você Brincadeira. evolui, né? Sim. E agora coisa que eu achei mais sensacional e mais maluca de pensar hoje. Fala, no mundo de hoje. Já não estou estranhando mais nada. Né? Ele fala que enquanto estiver encarnado, o corpo vai superar a influência da matéria na restrição do perispírito, ou seja, aquelas faculdades que você só tem como perispírito, você vai ter encarnado. E também vai superar o tamponamento mental. O que isso significa? Né? O que ele está dizendo aqui? Que quando você encarnar, você vai ter lembranças das suas vidas passadas. Socorro, acho que eu não quero. Encarnado? Exatamente. Que hoje você esquece tudo. Sim. O que ele diz é que ao estar encarnado, você não vai esquecer tudo. Não é que você vai lembrar tudo do começo no primeiro momento. Não é possível, Você vai ter uma certa... Eu acho que você tem uma transição para chegar nisso, mas no futuro você não vai esquecer tudo. Quer dizer, encarnado, o homem vai lembrar das suas vidas passadas. Você vai lembrar do que... Quer dizer, ele não vai mais ter o benefício do esquecimento. Mas aí, por isso que tem uma evolução nesse caminho, Tá, certo? Você vai ser preparado. Tem lógica, tá. Por exemplo, aquilo que você se preparou para fazer enquanto você não nasceu, quando você chegar na vida, você vai lembrar do que você preparou, do que você tem que fazer, do que você se esqueceu da sua prova. Comprometimentos, tudo. Lembra que não é mais um mundo de provas, mas dos seus planos de trabalho, digamos assim. Tá. Tá, tudo bem, concordo com você. É porque não tem prova, né? Não tem prova, não tem resgate. Tem que pensar muito isso. É verdade, não tem prova, não tem resgate. Você tá num mundo que é tudo pelo amor. O mundo é na lógica do amor. Então, quando você vier para a Terra, o que você se preparou, você vai lembrar da sua preparação. Você vai lembrar dos seus planos de trabalho. Você vai lembrar. É uma lógica de encarnação diferente. Tem muito, totalmente. E é um descortinamento assim total, né? É um descortinamento total. Nossa, E eu acho que à medida que você estiver preparado para lembrar de tudo desde o início, você vai lembrar de tudo desde o início. Mas esse não esquecimento deve ser gradual, eu imagino que seja. O que a gente sabe agora é que você desencarnou, vai para o plano espiritual. No plano espiritual você vai estudar, você vai ser dirigido e esporadicamente ou numa situação especial, o espírito superior que está te monitorando permite que você veja numa tela aquilo que você passou no passado. Quer dizer, isso vai acabar, você vai ter instantaneamente. E que você vai, na preparação você vai lembrar das coisas, você vai ter a memória das coisas, você vai ter a memória, por exemplo, provavelmente você vai ter
alguma memória dos seus familiares, daquelas pessoas, o que elas foram para você, o que elas representam. A sua árvore genealógica vai ficar enorme. Provavelmente. Você vai saber coisas do teu 50º tetraploide lá embaixo. Você vai lembrar que... Quem era? Você vai lembrar que no século XXI você estava aqui estudando, descobrindo isso pela primeira... Exatamente. Eu acho que vai ter... Nosso grupo funcionava lá pra gente quebrar a cabeça e agora a gente tem... Será que a gente vai se encontrar de novo? Sei não, acho que sim, né? Meu Deus. Se as ligações são sutis, se é por sentimento, eu acho que é uma grande chance de para quem você tem sentimento também estar próximo, porque vai fazer bem para todos. Sim. Entendeu? Você vai se ligar, ninguém tem mais sentimento igual a você, para você poder evoluir, aí vai embora. É meio louco, mas tô falando o que eu acho. Vai ser eu. Faz muito sentido. Certeza do que vai ser, a gente não tem como dizer nada, mas que isso faz sentido. E agora, já que eu falei do nascimento, de gestação, tem que falar um pouco de morte também. Já que foi a pergunta. Tem morte? Tem morte. É um mundo que terá desencarne, mas o desencarne vai ser diferente. Diferente em que sentido? A própria forma como as pessoas vão encarar esse desencarne, ela muda. Ela não vai ser visto como um sofrimento, porque ela não vai ser uma separação exatamente. Porque lembra, todos vão ter a capacidade, o dom da mediunidade. Então, depois do desencarne, você poderá ter contato com a pessoa. E vice-versa. E vice-versa. A pessoa pode se comunicar com você, você pode se comunicar com a pessoa. Ela só vai estar como se ela tivesse viajado para outro... Seria hoje... viajou para outro continente, foi morar em outro continente. Você mantém o laço afetivo e a comunicação. Assim, a grosso modo a gente pode falar que o contato entre as pessoas encarnadas e desencarnadas permanece. Permanece, e mais do que isso, permanece e será frequente no futuro. Tá. Então você vai conseguir falar com a pessoa. Não é só permanecer assim e que você tem noção. Isso vai acontecer realmente, quer dizer, um parente seu desencarnou, não sei, talvez um tempo ou imediatamente, e você poderá conversar, ter uma comunicação com ele. Deve ser isso, né? E nesse sentido, a morte, o que vai ser a morte no futuro? É simplesmente ele está morando em um outro lugar. A pessoa, as pessoas... Eu acho que ele terá consciência de onde ele vai morar. Provavelmente. E é a opção dele ou tem Então, temos uma... De certa forma, vai ter um plano de encarnação. Mas o espírito vai ter até uma certa autonomia na forma como ele conduz. Porque dependendo de projetos, e aí vai ser também dos trabalhos que está executando, dos projetos de desenvolvimento pessoal, ou dos projetos de trabalho. Dependendo dos projetos, ela pode alongar a permanência aqui, ou pode escolher até encurtar, se ela for chamada, por exemplo, para atender uma missão diferente no outro plano. Então é possível. Tem o plano, vai ter o plano de trabalho, mas a própria pessoa, o próprio ser que está lá encarnado, ele vai ter uma certa autonomia no como ele conduz. Se ele sentir que precisa abreviar, porque precisa fazer alguma coisa no outro plano, ele pode abreviar. E sem que isso seja traumático naquele núcleo familiar, porque ele vai estar em contato ainda com as pessoas. E depois de falar de nascimento e morte, era isso que eu tinha para falar sobre o homem do futuro, né? Que
tem alguns aspectos, principalmente aspectos biológicos. Nossa, muita evolução, né? O que eu achei mais bonito foi essa coisa essa questão do ciclo. A infância e a velhice mais curtas, a juventude e a maturidade mais longas, porque é na juventude e na maturidade que você vai aprender efetivamente. Na infância é a hora que você está produzindo que é o pico da evolução, né? Eu achei muito interessante. A hora que o teu cérebro está funcionando mais. Você está pleno, né? Bem interessante. Acabou? Assim, da minha parte acabou, era isso e... Não, você tinha mais... Era isso? Era isso. Esse livro acabou? Não, esse livro não. Tem a transição. Lembra que a Rita fez uma pergunta. Tem a transição. Quem não está no ponto de ficar aqui? Eu vou falar na transição o que vai acontecer. Falta isso, né? Falta isso. Muito bom. Essa semana que vem vamos falar desse pessoal aí.